Olá pessoal, no último vídeo a gente trabalhou regra de três simples, hoje a gente vai trabalhar regra de três compostas. Muda muita coisa, professor? Não, tá? Tanto na regra de três simples quanto na regra de três composta, a parte mais complicada é verificar se as grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais. Muda pouco o método de trabalhar regra de três simples, regra de três composta. Tá, mas o que é a regra de três composta, professor? É um método utilizado para encontrar valores desconhecidos, assim como a regra de três simples, quando o problema envolve grandezas que possuem proporção. Então, regra de três só funciona quando existem grandezas proporcionais. E é importante lembrar que existem duas possibilidades para as grandezas quanto às suas proporcionais, quando elas são proporcionais. Elas podem ser diretamente proporcional, ao mesmo tempo que uma aumenta, a outra também aumenta, e inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui, certo? Por isso que são chamados de inversamente. Qual que é a diferença, então, da regra de três simples para a regra de três compostas? A regra de três simples, eu trabalho só com duas grandezas. Estritamente só com duas, certo? A regra de três composta, ela vai trabalhar mais de duas grandezas. Então, mais de duas grandezas. Eu posso trabalhar tanto com 3, 4, 5, 6, qualquer valor maior que 2, certo? A regra de 3 composta é uma extensão da regra de 3 simples, então para dominar a composta é essencial dominar a resolução da regra de 3 simples, que é aplicada quando há apenas duas grandezas. É exatamente o que eu disse anterior, diferenciando a simples da composta. Então, como resolver uma regra de três composta? Perdão, aqui está errado. Para resolver problemas envolvendo regra de três composta, precisamos seguir alguns passos. Esses passos são mesmos, independente da quantidade de grandezas envolvidas no problema. Então, se eu estou trabalhando regra de três composta, não importa se é 3, 4, 5 grandezas, os passos são os mesmos para todos. O primeiro passo, assim como na regra de três simples, é identificar as grandezas e construir as tabelas que envolvem essas grandezas, certo? Segundo passo, inverter a razão caso exista alguma grandeza inversamente proporcional à grandeza que contém a incógnita. Lembra, contém a incógnita é a grandeza que eu quero achar, certo? A incógnita, nesse caso, x. Caso não exista, ir direto para o próximo passo. Então esse passo é só para vocês tomar cuidado e lembrar que quando existir grandezas inversamente proporcionais, na hora de montar a proporção, eu tenho que inverter a razão, certo? Lembra que a razão é a fração. Próximo e terceiro passo, aplicar o método de resolução correta para cada um dos casos e, por fim, resolver a equação. Nesse caso aqui, como que a gente faz? Eu deixo a primeira razão antes do igual, então aqui, por exemplo, e todas as outras razões eu vou multiplicar no segundo membro. O segundo membro é depois do igual. Então, se eu estou trabalhando três razões, esse seria o modo genérico de representar. Se fosse 4 razões, eu ia só acrescentar mais uma coluna, ok? E o quarto passo é exatamente o que eu acabei de explicar, montar a equação, deixando a grandeza que possui incógnita no primeiro membro, ou seja, antes do igual, e calcular o produto, o que é o produto? A multiplicação entre as demais, que ficarão no segundo membro, ou seja, ficarão depois do igual.
Exemplos, para ficar bem simples e claro. Regra de três compostas com três grandezas, tá? Então, aqui, em uma olaria, produz 1.470 tijolos, então nossa primeira grandeza, em 7 dias, segunda grandeza, trabalhando 3 horas por dia. Então, nossa terceira grandeza. Esse é o nosso problema inicial. Então, uma olaria produz 1.470 tijolos em 7 dias, trabalhando 3 horas por dia. Agora aqui que começa o nosso questionamento. Quantos tijolos, então, na variável tijolo, ele quer saber quantos são produzidos, então X produzidos em 10 dias, trabalhando a 8 horas. Como é que eu vou montar aqui então a nossa tabelinha? 1.470 tijolos está para 7 dias, que está para 3 horas. Quantos tijolos? Então, X tijolos é o que eu quero encontrar. Está para 10 dias, que está para 8 horas. Então, quantos tijolos eu posso produzir trabalhando 10 dias, funcionando cada dia 8 horas? É isso que ele quer encontrar. Depois de montar nossas grandezas e montar nossa tabelinha, eu tenho que verificar a proporcionalidade. Então, é o seguinte. Se você aumentar o número de tijolo, você precisa de mais ou menos dias para produzir? Eu preciso de mais tempo. Se você aumentar o número de tijolo, você precisa de trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia? Quanto mais tijolo eu precisar produzir, mais tempo trabalhando por dia eu vou precisar. Então, nesse caso, as três grandezas são diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, eu vou montar a minha equação. 1.470 está para x igual. Então, a variável, a grandeza da incógnita, o que é o meu termo desconhecido, eu vou deixar à esquerda. Vou montar a equação, então, meu igualzinho. 7 está para 10, vezes 3 está para 8. Certo? A partir disso, eu vou calcular. 1.470 sobre x, que é igual. Multiplicação de fração. De cima multiplico de cima, de baixo multiplico de baixo. 7 vezes 3, 21. 10 vezes 8, 80. Opa, igualdade de fração, multiplico em cruz. Então, como é que fica? 21 multiplica x, 21x. 1.470 multiplica por 80, certo? Agora, só basta a gente terminar de calcular. Nesse caso aqui, como é que ficaria? 21x é igual a 1.470 vezes 80, 117.600. Opa, eu tenho que tirar esse 21 aqui perto do x. O 21 está fazendo o que com o x? Multiplicando. Eu uso a operação inversa. O que é o inverso de multiplicar? Dividir. Então, 117.600 dividido por 21. Dividido por 21, eu tenho que x é igual a 5.600, que unidade? Tijolos. Então, trabalhando 10 dias seguidos a 8 horas, eu vou produzir 5.600 tijolos nessa olaria. E assim a gente resolve o nosso problema. Segundo exemplo, 80 pedreiro. Então vamos aqui identificar nossas grandezas e as suas relações. 80 pedreiro, nossa primeira grandeza, constrói 32 metros de muro em 16 dias. Então, metros é a nossa grandeza, dias, nossa grandeza.
quantos pedreiros? Então aqui ele está questionando quantos pedreiros, então se eu não sei, chamo de X. Serão necessários para construir 16 metros de muro em 64 dias. Vamos então montar a nossa tabelinha com as grandezas. 80 pedreiros constroem 32 metros de muro em 16 dias. Quantos pedreiros? Então, X pedreiros, já que eu não sei, precisa construir 16 metros de muro em 64 dias, certo? Vamos verificar a proporcionalidade entre eles. Se eu aumentar o número de pedreiro, o que acontece com o metros de muro? Quanto mais pedreiro trabalhando, mais muro eu vou construir. Então, um aumenta, o outro aumenta. Quanto mais pedreiro, mais rápido ou mais demorado termina o meu serviço. Quanto mais pedreiro, menos tempo eu vou gastar. Então, inversamente proporcionais. Depois que eu verifiquei proporcionalidade, monta minha equação. Então, 80 está para x, que é igual 32 sobre 16 vezes 64 sobre 16. Aqui eu vou inverter. Por que eu vou inverter? Porque ele é inversamente proporcionais. As minhas setinhas têm que estar tudo na mesma direção, certo? Eu poderia inverter as duas primeiras e deixar como está a terceira, ou inverter só a terceira, tá? Não faz diferença. Resolvendo aqui, 80 sobre x é igual a 32 vezes 64, 2048. 16 vezes 16, 196. Opa, igualdade de fração, multiplico em cruz. 2048, que multiplica x, 2048x. 80 vezes 196. E a gente vamos resolver. 2048x é igual a 80 vezes 196, 15.680. O 2048 está multiplicando, passo dividindo. E fazendo essa divisão, eu chego que x é aproximadamente, porque vai dar um número quebrado, a 10. Só que não tem como partir um pedreiro ao meio. Como a nossa unidade é pedreiro, eu não posso colocar 9,5 pedreiro, certo? Então, a resposta do nosso problema são 10 pedreiros para construir 16 metros em 64 dias, certo? Olha para vocês verem, o problema tem que fazer sentido. Com 80 pedreiros, eu fiz 32 em pouco tempo. Quantos pedreiros seria necessário para fazer menos serviço em mais tempo, certo? Então, obviamente, teria que ter um número bem abaixo de 80. E regra de 3 composta quando existe 4 grandezas. Por exemplo, então aqui, identificando as nossas grandezas. Em uma fábrica de peça de caminhão, para produzir uma determinada peça, sabemos que 3 máquinas trabalhando durante 5 dias, ligadas durante 4 horas, conseguem produzir um total de 4.000 peças, que é a demanda mensal da fábrica. Durante o processo, uma máquina estragou. Então, quantas máquinas eu vou ter agora? 2 máquinas. Cuidado com a interpretação do enunciado. O que fez com que a fábrica decidisse aumentar a quantidade de dias de produção para 6 dias e o tempo trabalhado de cada máquina seria 8 horas.
qual a quantidade de peça, então agora eu não sei quantas peças, vou chamar de X, será produzido devido a essa situação. Então o que eu tenho aqui? Vamos pôr aqui. 3 máquinas trabalhando 5 dias durante 4 horas, produzem 4.000 peças, certo? Agora eu tenho 2 máquinas trabalhando, eu preciso trabalhar durante 6 dias, durante 8 horas, para produzir um total de peças que eu quero descobrir, certo? Vamos verificar a proporcionalidade. O que acontece se eu aumentar o número de peças? Sempre começa aonde está o nosso valor desconhecido. Se eu aumentar o número de peças, eu preciso aumentar a quantidade de máquinas, senão eu não consigo produzir. Se eu aumentar o número de peças, eu preciso aumentar o tempo que eu vou precisar para produzir. E se eu aumentar o número de peças, o número de horas trabalhadas também vai ter que aumentar. Se aumentar o número de peças, tudo nesse caso vai ter que aumentar. Então todas as grandezas são diretamente proporcionais. Depois que verifiquei a proporcionalidade, eu monto a equação, começando sempre com a equação, com a razão da incógnita. Aqui falta informação. E todas as outras eu multiplico, já que eu não tenho que inverter nada. Certo? Então, resolvendo aqui, 4.000 é igual 3 vezes 5, 15. 15 vezes 4, 60. Sobre x, sobre 2 vezes 6, 12. 12 vezes 8, 96. Opa, igualdade de frações, multiplico em cruz. 60 vezes x, que é igual a 4.000 vezes 96. Então, 60x é igual a 4.000 vezes 96, 384.000 certo? Aqui agora, o 60 está multiplicando o x, ele passa para o outro lado, dividindo. E se eu fazer essa divisão, eu chego que x vale 6.400 peças. Certo? Então, olha, para um problema que tinha várias grandezas desconhecidas, eu consigo achar uma resposta, simplesmente sabendo que as grandezas são proporcionais e identificando se elas são inversamente ou diretamente proporcionais, através da regra de 3 composta. Tá? Então, esse é o exemplo de aplicação da regra de 3 compostas. É quando eu trabalho com mais de 2 grandezas ao mesmo tempo, podendo ser 3, 4, 5. Quanto mais grandezas, maior a conta fica. Não mais complexa, maior. Por quê? Porque na hora de você montar a equação, você já multiplica tudo ali e tudo isso transforma em um único número, certo? Então, é um pouco complicado só para verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, ok? Um abraço, pessoal!